problema é Trump, né? Porque as pessoas estão... Bom, enfim, professor, o senhor falou que ele pode dar certo, mas será? Não será? Então, o debate ainda continua sendo nesses dias. E para colaborar com vocês, para a conversa continuar, eu comento agora com vocês o Martin Wolf. Martin Wolf, ele é do americano, que a Folha costuma traduzir os artigos dele. E o artigo traduzido de hoje está no Financial Times. O fetichismo da manufatura está destinado ao fracasso. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que o Trump não vai poder fazer absolutamente nada contra a tendência do desenvolvimento do capitalismo, que, obviamente, ele, como bom americano, não vai dizer capitalismo, ele vai dizer economia. É o termo técnico para não falar capitalismo. Porque quando você fala capitalismo, você pressupõe, né, que exista outra forma de produção. E os economistas não gostam, eles preferem falar a economia, né? Não existe nada antes nem depois, existe a economia capitalista, mas eles não dizem. É a economia, é isto, né? Eles naturalizam o sistema. Mas o que ele está dizendo é correto. Ele está dizendo que ninguém salva a indústria manufatureira americana. Não tem salvação. Isso é verdade. Não tem salvação. E ele diz, não adianta culpar a China. Tem que ver que nós iríamos passar por este caminho inexoravelmente, por conta do que ele mostra aqui em dados. A automação, que é o desenvolvimento natural, e tendência do americano de consumir, já que é um mercado que promete isso. Os americanos consomem tudo, é um povo educado no consumo, é um povo que aprendeu a sofrer, ficar sem muita coisa, mas ao mesmo tempo querer muita coisa. E do pós-guerra, o operariado americano foi muito beneficiado pela política keynesiana e aprendeu a consumir. E o mercado consumidor americano é o maior mercado consumidor do mundo. A palavra consumismo, ela está nos teóricos todos a partir de uma visão de América, de Estados Unidos. Aliás, né, esse era o grande fetiche posto contra os países socialistas, né? Há pouco consumo aí, e aqui há muito consumo, que dá a impressão de que você está, digamos assim, num mundo colorido, enquanto que o outro mundo é um mundo cinzento. Né? É até assim que se apresentam nos filmes, né? Os filmes sempre fazem questão de criar uma película para que quando você entre no México as coisas fiquem amarelas, para que quando você entre na Europa as coisas fiquem cinzas, mas quando você está em Nova York tudo fica colorido, né? A película do cinema, ela é feita para isto, para mostrar o hiperreal, que na verdade é o real, porque o mundo da mercadoria é colorido. Bem, eu estou dizendo isto para chegar à questão de Trump. Trump quer salvar a manufatura, porque é do operariado da velha indústria, a indústria manufatureira, que ele obteve a maior parte dos votos. Ele dobrou a classe operária
americana para ele, pelo menos a velha classe operária. A nova da indústria de ponta, da tecnologia, ela é menor, ela está espremida. Mas tem uma outra parte que é grande, que é o setor de serviços. O setor de serviços, ele não é um setor que possa ser robotizado na velocidade que foi o setor industrial. Então ele é a parte que ainda tem trabalhadores, é a parte maior da economia, e ele é a parte que consome. O Martin Wolf mostra o histórico da evolução do mundo do trabalho americano. Uma grande parte na agricultura, uma pequena parte na indústria e uma pequena parte nos serviços. E depois, no final do século XX, a inversão. A agricultura inteirinha mecanizada, a indústria automatizada e todo mundo indo para o setor de serviços. O Toni Negri, que é um filósofo italiano, falecido agora recentemente, é comunista, ele faz essa passagem dizendo: a fábrica robotizada ou a fábrica automatizada tem o seu contraponto na cidade digitalizada. A fábrica ganha o robô, a cidade ganha o computador. Todo mundo vai para o setor de serviços. Bem, o que isso significa? Significa que a indústria manufatureira, ela não tem mais lugar nos Estados Unidos. E esta classe operária pode votar no Trump, pode fazer o que quiser, que não tem leis estatais que façam o capitalismo voltar. Ou, como diz o Martin Wolf, a economia voltar. Portanto, o Trump não adianta ele prometer certas coisas que ele não vai cumprir. Então, imigração. Você manda todo mundo embora dos Estados Unidos para sobrar emprego para a velha classe operária? Não resolve nada. Não resolve nada, porque essas pessoas, os imigrantes, não estão ocupando empregos da velha classe operária. Pelo contrário, essa é uma sensação errada do americano da velha classe operária. Ele olha para o imigrante e fala: esse cara aqui é o que está estragando o país, ele está tomando meus empregos. Não, ele não está tomando seus empregos, você está empregado. Ele não está tomando emprego nenhum. É a sensação que você tem de que ele está, que é ele que inchou o país e está dificultando a sua vida, mas não é. Isso é uma falsa impressão que você tem. E uma falsa impressão que o Trump explora. Eu vou mandar os imigrantes embora, vai sobrar mais empregos, mais oportunidades para vocês. Mas a classe operária, a velha classe operária, não está desempregada. Esse que é o problema. Em parte ela está empregada, né? O que é o importante é que ela não sobe mais de salário. Ela não tem mais prestígio. Ela sente que a América do passado era melhor. Enquanto que o setor de serviços acaba se adaptando, né, ao capitalismo mundial, ao capitalismo neoliberal, ao capitalismo financeiro, que é para onde vai a economia. Então, segundo o Martin Wolf, o Trump vai bater a cabeça na parede, porque ele mandando os imigrantes embora, ele vai fazer com que simplesmente exista aí uma elevação de preço de mão de obra para os serviços, o que é ruim. E mais ainda, né, mandando os imigrantes embora, ele vai mostrar para a classe operária que votou nele que não é esse o problema, que não resolve. E que ele não consegue dar apoio para essa velha indústria. Se ele tirar todos os impostos da velha indústria para ela poder ser competitiva com a China, ainda assim ela não vai ser. E é preciso entender, né, agora saindo do Martin Wolf, mas ficando, que a China também está passando pelo mesmo processo.
ela também vai transitar para o capitalismo financeiro e para o capitalismo de tecnologia de ponta e para os serviços. E ela também vai automatizar. Só que ela vai ser substituída na competição com a manufatura do agregado à China. Índia, Paquistão, Vietnã, Taiwan, talvez Brasil. Talvez Brasil. Então sempre vai haver pressão no campo da manufatura do exterior para o interior, como já aconteceu nos Estados Unidos uma vez. Quando? Quando o Japão ocupou esse espaço de criar problema com a manufatura americana. Depois o Japão também se automatizou. É isso, gente. Bom, você pode dizer, professor, então, segundo o Martin Wolf, o vídeo que o senhor fez sobre o Trump dar certo, deu com os burros d'água. O senhor está totalmente errado. Cuidado lá. É que o que eu falei é que o Trump pode dar certo a curto prazo. Vejam lá o vídeo. A curto prazo, ele pode dar certo. Por quê? Porque a curto prazo, quando você manda os imigrantes embora e quando você dá algum incentivo para a manufatura, você diminui o ritmo de deterioração da vida dessas pessoas. Foi exatamente isso que o Biden fez. Ele tentou diminuir o ritmo da entrada de produtos chineses. E ele fez isso, o Biden. Ele fez a mesma política que o Trump está anunciando. Só que ele não podia falar. Ele não podia fazer disso a campanha. Porque se ele faz disso a campanha, ele começa a mostrar para Wall Street e para a tecnologia de ponta que ele quer segurar o país. E os democratas não querem segurar o país. Quem quer segurar o país são os republicanos. A ordem neoliberal e a integração dos Estados Unidos e a globalização faz parte do perfil democrata. Faz menos parte do perfil republicano atualmente. Então ele não podia dizer, ele não podia pôr isso na campanha. Ele punha em termos genéricos, olha, a vida de todo mundo melhorou, tal, a economia melhorou, né? Mas a classe operária da velha indústria, ela quer mais. Só que num primeiro momento, se ela sentir o imigrante indo embora e ela tiver algum refresco para beber, algum tipo de barreira na indústria chinesa, ela vai se sentir, ela vai dar muito valor a isto, mais do que ela deu em relação ao Biden. Por quê? Porque ela está esperando isso do Trump. E quando você está esperando de alguém, e alguém te dá uma satisfação e diz que deu, você sente que deu. Agora, quando alguém te dá uma coisa e não diz que te deu, às vezes você sente que não recebeu. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tinha uma série de pessoas que tinham uma esperança no Bolsonaro de revolução moral. E quando o Bolsonaro foi eleito, essas pessoas chegaram para mim e apontaram que a revolução moral estava acontecendo. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram, tá vendo, ó, cadê a corrupção? Já desapareceu. Bolsonaro nem tinha tomado posse ainda. Porque ele já estava falando, olha, né, já sou o presidente, vai acabar a corrupção, vejam como eu não sou corrupto, eu não fui indiciado pela Lava Jato em lugar nenhum, né? Aí antes de tomar posse eu encontrava com pessoas e tá vendo, ó, já acabou a corrupção só dele ser eleito. Outra coisa, um cara chegou para mim, não foi um só, isso aí é muito interessante, falou assim, lá no Parque Vila Lobos, jogando basquete, o cara chegou para mim, falou para mim, ó, professor, tá vendo? Sumiu os viados já. Já não tem mais viado aqui. Sério? Foi só o Bolsonaro que se elegeu. Os homossexuais desapareceram.
Ah, eu falei, Nossa, né? Ele falou, tá vendo? Já tá mudando. O que o Bolsonaro estava repetindo isso, né? Estava repetindo isso. Então, quando o cara tá esperando uma coisa e você entrega para ele uma coisa pequena, mas diz que entregou, esse dizer que entregou, né? Quando o cara tá esperando, é muito significativo, né? O Biden entregou. O Biden fez barreiras para a China, entregou o que a classe operária da velha indústria queria, mas não podia falar, não podia chegar para eles, olha, eu estou barrando a China para favorecer a velha indústria. Não pode falar uma coisa dessa, pô. Pode falar uma coisa dessa. Só o programa Obama-Biden, o programa democrata, é um programa de neoliberalismo, de globalização, de integração no mercado financeiro, de indústria de ponta. É aquilo pelo qual a gente conhece a evolução do capitalismo. Aquelas pessoas do capitalismo em um só país, barrar as fronteiras para que a velha indústria continue funcionando, isto é a reação à direita do capitalismo. E que a gente pensou que não ia ter. A gente pensou que ia ter uma reação só à esquerda. Não, teve uma reação à direita e vingou. Num primeiro momento do neoliberalismo, teve uma reação à esquerda. Inclusive com vitórias dos partidos de esquerda, antes da queda do muro. Depois teve uma reação à esquerda ainda, com os movimentos vários, né, de rua, o Occupy Wall Street, depois os movimentos de rua, Primavera Árabe. Bom, mas enfim, no meio disso tudo, teve a reação à direita e esta vingou em termos de eleição. Então você tem um Erdogan, você tem um Putin, você tem um Bolsonaro, você tem um Trump, né? Você tem um Le Pen, você tem a ministra, a primeira-ministra italiana, né? Pessoas que vão fazer a campanha do fechamento, a campanha contra a globalização, que antes era uma bandeira da esquerda, a direita mais extremada pegou. O problema é que esse tipo de coisa contém o capitalismo, segura o desenvolvimento capitalista até um certo ponto. Agora, em termos de 4 anos, dá para fazer alguma coisa no sentido de maquiar o desenvolvimento capitalista. Dá para dar uma impressão, né, que as coisas podem melhorar em 4 anos. Em 8 não. Em 8, certamente, se o Trump tivesse 2 mandatos consecutivos, se ele tivesse uma possibilidade de reeleição, ele iria fazer, num primeiro momento, ele iria satisfazer a classe operária americana velha, a velha classe operária, e depois ele ia passar um aperto. Mas ele ia se reeleger. Se ele tivesse 8 anos. Como ele só tem 4, porque ele já fez 4, né? Ele pode terminar o governo conseguindo fazer o sucessor. Porque ele tem todas as chances de terminar o governo satisfazendo, sim, este conglomerado de pessoas nos Estados Unidos que sonham, né, com a América do passado. Que sonham com fábricas cheias de gente, com emprego, com uma América fechada. E isso não é o destino de nenhum dos países desenvolvidos. Só que tem um detalhe, né? Uma coisa é você ter isso na Alemanha, na Itália, na França, que são países de pequena população. Outra coisa é você ter isso nos Estados Unidos, onde você teve uma grande classe operária manufatureira e que ainda existe. Esse é o detalhe, né? Quer dizer, o Brasil, por exemplo, né? Cadê a classe operária brasileira? Puf, foi pro beleléu, né? Foi pro beleléu, a classe operária fabril. Automatizou e ela foi pro beleléu, né? Sindicato aí, né? Informatizou, todo mundo foi pro setor de serviços e não tem classe operária para reclamar. Tanto é que a questão da imigração aqui funciona pouco, nordestina e tal, né?
funciona pouco na direita. Aí você não tem um grupo organizado com sindicatos que foram fortes e que agora tendem à direita. Você não tem. Mas nos Estados Unidos você tem. Nos Estados Unidos você tem. E esse dá o voto para o Trump. E pode ser satisfeito sim. Não precisa barrar a China de uma vez. Basta diminuir a influência chinesa. E como a China também já está se automatizando, né, você pode barrá-la. Vem de outro lugar. Inicialmente, como vem de outros lugares, não dá aquele impacto que dá vindo de um só lugar. Que aí chega um negócio de Taiwan, chega um negócio do Brasil, chega um negócio da Índia e dilui a entrada da manufatura. E dá a impressão de que você está recuperando a manufatura, principalmente se ele fizer, se o Trump fizer leis, né, criar leis de proteção da velha indústria. Isso aí, a curto prazo, dá certo. 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dá certo. Agora, numa década, aí não dá. Aí realmente o Martin Wolf, eu acredito mais na narrativa dele. Numa década, não dá. Aí você vai sentir mesmo a manufatura se espremendo de uma vez por todas e o fim deste tipo de indústria nos países de capitalismo avançado. E a China vai passar pelo mesmo processo. Então estou tentando dizer isso para vocês verem que a minha narrativa não é incompatível com a do Wolf. Não é incompatível. Eu dizer que o Trump pode acertar é que no curto prazo ele tem tudo para acertar. A expectativa com ele é benévola. É benévola. A expectativa com o Trump também é benévola. Qualquer medida, se ele falar hoje que ele quer fazer de fato o muro este que ele já tomou dinheiro através do, né, do assessor dele, já roubou os americanos com essa história do muro. Se ele falar de novo hoje que ele quer construir um muro, de novo ele vai receber apoio. Porque o problema, né, não é a imigração. O problema é a sensação que o americano tem que a indústria americana perde espaço de empregos para o imigrante e perde espaço de emprego para o produto chinês. Quando, na verdade, ela perde espaço, sim, para o produto chinês, mas ela perde muito mais espaço pela automação e pelo fato de que o americano quer consumir qualquer coisa que vier, seja de onde vier, inclusive com menor qualidade, que era a bugiganga chinesa. Então, para compatibilizar essas duas narrativas, eu acredito que dá para dizer isso que eu estou dizendo e isso que o Martin Wolf está dizendo. Acho que não são narrativas incompatíveis e dá para vocês pensarem, tá? Daqui a pouco a gente volta.